Bem-vindas e bem-vindos ao LiteraPUC, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Vinícius Angel, sou doutorando pelo programa e, junto com Gabriela Raizaro, também doutoranda pelo programa, vamos conversar com Donizete Mazonas sobre literatura e teatro. Gabi, é com você. O Donizete Mazonas é ator, diretor e produtor teatral, formado em artes cênicas na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 1994. Integrou o Centro de Pesquisas Teatral, CPT, coordenado por Antunes Filho, de 1998 a 2003. Fundou a Companhia da Mentira, em 2003, em parceria com Daniela Smith, Gabriela Flores, Gilda Nomassi, Liana Mateus, Priscila Gontijo e Silvio Restife. Realizou diversas peças teatrais. Protagonizou o longa-metragem Otávio e as Letras, de Marcelo Massagão, além de participar de diversos filmes e séries. No teatro e na dança, seus principais trabalhos são Osmo, de Hilda Hilst, monólogo com direção de Susan Damasceno, dentre outras produções. Isso para falar apenas uma breve biografia do nosso convidado, Donizete, mas nesse momento no nosso diálogo vamos ter a oportunidade de explorar muito mais. Vamos lá? Donizete, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, é um prazer poder falar com vocês e ainda mais poder falar sobre teatro, sobre a Hilda Hilst, que a gente vai falar com certeza sobre ela, né? Então, eu que fico muito agradecido. Obrigado. Nós que agradecemos. Para a gente começar o nosso diálogo, vou então transmitir o teaser da peça Osmo, que o Donizete protagonizou, para a partir disso a gente começar a pensar o teatro, Hilda Hilst e Donizete Mazonas. Era muito tarde. Sim. Era muito tarde, mas o que eu quero dizer é que estava amanhecendo. O cheiro ingênuo daquele chão verde misturado à terra. O cheiro branco, acre da nuca de Mirza. Beijei os braços gordos, a minha boca deslizava sobre a pele de Mirza. E os meus olhos olhavam os poros delicados, olhavam sem ver, olhavam a totalidade daquela pele e passei a língua. E era como se eu tivesse passado a língua sobre a superfície cremosa da coalhada. Ela ria. A garganta cor-de-rosa, a língua cor-de-rosa, os dentes minúsculos, as axilas suadas. Deitei-a e fiquei de pé, olhando. Não sabia o que olhava, nem por que olhava, assim, evidente. Olhava uma mulher deitada na terra, uma mulher que se chamava Mirza, que tinha a pele muito branca, as mãozinhas gordas. Muitas vezes ela segurava o meu pênis no gesto ovalado, como se o meu pênis fosse um novelo de lã. Olhava a Mirza e perguntava a mim mesmo o que olhava. Ela também me perguntava o que eu olhava. Não respondi, fiquei olhando. Depois eu olhei o sol entre as bétulas. E enquanto eu olhava o sol entre as bétulas, eu pensava, o que foi que me deu? O que é que eu estou querendo pensar com tamanha acuidade? Por que eu não penso logo o que eu gostaria de pensar? O que é que eu estou querendo esconder de mim mesmo?
Donizete, a sua Ah, peça Osmo tem uma fotografia com imagens intensas e uma interação com a água que sai do lugar comum. Como foi o processo criativo dessa peça? então, tem uma coisa da asepsia, né, do crime muito limpo desse. Ele é um serial killer, né, esse personagem da Hilda Osmo. Então, é como se a peça, no conto, a Hilda narra um banho dele. Ele vai tomar banho, e enquanto ele vai tomar banho, ele fica filosofando, ele fica elucubrando, pensando em Deus, enfim, as questões dele filosóficas, metafísicas. E, e aí, quando eu resolvi montar a peça, me veio uma intuição de que toda a narrativa se passava durante o banho. É como se tudo já tivesse acontecido, porque, na verdade, a peça o desejo do Osmo é contar a história dele, né? É esse o ponto de começo da história, é o desejo dele de falar a história dele, que ele acha impressionante a história dele. Então, a história já se passou. Então, é como se ele estivesse no banho, tentando pensar a história dele, escrever a história dele, contar a história dele. A Hilda brinca com esses lugares da narrativa, se ele está falando direto, se ele está escrevendo, né? A história dele. E para o teatro isso é maravilhoso, porque enquanto ele está ali naquele banho infinito, é como se ele naquela banheira, túmulo, útero, aquela banheira que é um monte de coisa, ele conversa com o espectador. Só que o espectador é uma pessoa perigosa, é uma pessoa suspeita ali para ele, sabe? É uma pessoa que não confiável, porque eles não vão entender a dimensão do ato dele, que é o assassinato, né? Para ele, o assassinato é um gesto, ele tem as justificativas dele, que não sou eu que vou dizer que está certo ou que está errado, mas ele é um assassino. Ele é uma pessoa eticamente deplorável, mas ele é um ser humano. E aí ele fica elucubrando se ele deve ou não contar essa história, se as pessoas são dignas ou não de ouvir essa história. E ele vai se dando com a dificuldade de narrar uma história, o drama de todo escritor, né? O ponto de vista da história, como é que se conta uma história, que palavras se escolhe para contar uma história e que ponto de vista é esse dessa história. Porque a Hilda tem esse lugar muito interessante, que a história em si não é tão importante, não é a grande questão, a fábula em si, mas o processo da escrita dessa história, né, essa relação com a escrita, essa batalha com a escrita, é uma guerra. A Hilda trata a escrita como uma batalha diária, cotidiana, que ela trava. Então, esse lugar da batalha com a escrita é que interessa a Hilda. E dentro dessa batalha com a escrita, as questões que lhe são caras, que são as questões enfim, que a gente da finitude, da morte, da vida, da existência, o que estamos fazendo aqui, se existe uma vida além, né? Essas são sempre as questões, né? Do, do- da, 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 da nossa pequenez diante da complexidade da vida e da dificuldade de compreender a vida. E a Hilda como ela mesmo se declara, é esse ser perguntante, né? Esse ser que está sempre inquirindo a si mesmo e a vida, o sentido de se estar aqui e se existe um outro lugar depois da vida. E essas são questões do Osmo também. Por isso esse gesto dele, ele é um feminicida, né, gente? Ele mata mulheres, né? Então, é uma pessoa bastante deplorável nesse ponto de vista, mas a questão dele é como se ele fosse o receptáculo do mal. É como se ele fosse a pessoa que vai liberar vocês, os bons, de não terem que praticar, porque ele vai fazer isso por vocês, entendeu? Porque isso faz parte da natureza humana, então ele
É como se ele fosse um canto do mal. Tem essas loucuras. Essa É. questão da água, quando eu vi o teaser, eu fiquei pensando muito nas memórias que ele trabalha ali, porque a gente percebe na fala que tudo foi passado, e a ligação que a água tem com o sentimento, né? E ele vai lembrando e vai revivendo. Então, essa água, ela que simbolicamente remete às emoções, remete ao materno, e justamente ter matado uma mulher. Nossa, chocante. Nesse É, sentido, pode falar, Donizete. na verdade, ele matou várias mulheres, né? Não é uma. A narrativa você vai percebendo que ele matou várias, possivelmente até a própria mãe. Ele tem uma questão séria com a mãe. Ele tem uma questão séria com a mulher. Ele é misógino. Ele tem uma questão séria com a mulher e, e, e a água realmente ela nesse sentido ela tem um lugar aí mesmo do inconsciente, né? Dessa água. Ele fala, né? Desse lugar que é o conforto que é estar dentro do útero e nascer é um ato violento, né? Você sair daquele lugar tão quentinho e acolhedor para respirar, né? Ter que respirar, vir para esse mundo terrível. E estar sem as roupas, né? Numa ausência assim daquelas camadas que a gente coloca para viver em sociedade. É uma nudez, tanto emocional quanto física mesmo, né? Eu acho isso legal, porque a situação da peça, o fato de ele estar numa situação de banho desprovido, né, da sua fantasia, da sua roupa cotidiana, ele é um lugar de intimidade, né? É um lugar onde ele vai expor a sua intimidade, mas não é só a sua intimidade no sentido físico, né? Físico do de estar nu, né? Dessa essa coisa mais moral, mas a intimidade mais abjeta dele, né? Mais terrível desse ser humano, né? Que esses lugares escuros da alma desse ser humano. Então, esse despojamento, né, dessa figura, e no caso, o ator está ali também despojado de qualquer tipo de figurino, de estabelecer assim, eu estou completamente desprotegido de alguma maneira, ou nu diante de vocês, para desnudar a minha alma, mais ou menos isso, né? Doação total, né? Pro ofício. Um ponto interessante, Donizete, que você traz é de que se trata de um serial killer que vive num país que bate cada vez mais recordes de feminicídio, né? Então, pensando nisso, como é que o público reage diante desse trabalho? Porque é desconcertante a gente, sem conhecer o contexto, né, a gente vê que a gente está diante de um serial killer que, por incrível que pareça, ele tem um lado humanizado, um lado frágil, ele está exposto, ele está vulnerável, né? Como é que o público reagiu a esse trabalho? A gente tem que. Essa é uma questão, assim, eu acho ótima a sua questão, e é uma questão que eu sempre tenho pensado sobre ela, principalmente nos dias de hoje. Mas, primeiro, é um texto escrito pela Hilda Hilst, que é uma mulher. Ela, aparentemente, parece que ela não faz nenhum ativismo feminista, mas ela tem uma escrita bastante feminista, bastante feminina, embora os grandes protagonistas dela sejam homens, mas quem conhece bem a obra da Hilda sabe é, da força dessa escrita feminina, né? Essa mulher que ela é uma mulher libertária. A Hilda em si é uma mulher libertária e a escrita dela é uma escrita libertária. E quando ela escreve um serial killer, a princípio ele é meio bufão, meio tosco,
e meio... Ele é tipicamente... Eu fiquei pensando, por exemplo, a gente sempre fala assim, aquele tio meio bobão, que todo mundo acha legal, mas que vai lá ele é um pedófilo, entendeu? É, esse cara também, ele é um executivo, boa pinta, simpático, mas tem essa loucura, porque, na verdade, a estrutura do país é machista, né? A estrutura nossa, não só do país, nós vivemos um mundo que né, de uma estrutura machista, e o Brasil, principalmente, que a violência contra as mulheres é tenebrosa, né? É, então, isso é um fato, mas a Hilda, por ser uma grande escritora, ela ela diz, esse cara é como eu, como você, ele tem esse lado negro da alma, ele é terrível mesmo, né? Mas eu, como ator, e ela, como escritora, não somos juízes que vamos julgar essas personagens e dizer que eles são isso, são aquilo. É, eu acho que ela, enquanto grande escritora, e eu, por outro lado, não é que eu faça a defesa desse serial killer, mas eu tenho que retratá-lo da maneira mais complexa possível. E ele não posso ser maniqueísta no trato dessa figura, assim como ela não é. É uma figura de uma complexidade, né? Grande, é um personagem de uma complexidade grande, porque quando eu penso ele, ele transcende o lugar da personagem e vai para um lugar de uma potência do humano, onde você pode cometer atos bárbaros, independente se é homem ou se é mulher. No caso, é evidente, eu não posso negar, ele é um cara branco, hétero, com sérias questões de sexualidade, provavelmente ele tem uma questão ali, como os héteros radicais, eles têm questões com sexualidade, e ele assassina mulheres, ele tem uma questão séria de misoginia. Quer dizer, uma mulher escrever sobre isso num país onde isso assim, está aí a olhos vistos, seria diferente. Ela não está fazendo nenhuma apologia a esse cara. Esse cara não é um herói, ele é um anti-herói nesse sentido. Mas eu sempre penso, assim, para justificar fazer essa peça hoje, nos dias de hoje, de mostrar esse personagem, esse serial killer, fazer esse cara, esse homem branco, cis, hétero, misógino, todas as peixes, né? No sentido de que eles estão aí ao nosso lado, é o nosso irmão, é o nosso pai, o nosso tio, o nosso avô, ou nós mesmos, né? Assim, entre são lugares, são lugares de uma cultura, mas transcendendo, além da cultura, existe o dado do humano que como diz a própria, como a Hilda, ela no Rútilo Nada, ela diz: nada do que é humano me foi estranho. Ou, isso não é a frase correta, acho que é do Sócrates, não sei de quem que é, diz: nada do que é humano me foi estranho. No Rútilo Nada, a Hilda diz: tudo que é humano me foi estranho. Então, eu acho, a sua questão é muito boa, mas eu penso que um grande escritor, ele vai dar ele não está ali para julgar ninguém ser o juiz de um personagem, mas ele mostrar a complexidade do que é um ser humano. E eu acho que isso ela faz magistralmente. A Hilda tem uma escrita potente, né? E ela traz para o horizonte do leitor coisas que ele sabe que existe, mas que muitas vezes ou ele não quer observar, ou ele não lida diretamente, então ele não reflete sobre. E a escrita dela, eu acho que aliada à sua atuação,
traz esse ser humano complexo na maldade, né? Tem uma questão da maldade ali no trato com o outro, para o horizonte de quem está assistindo, para refletir, para problematizar. E eu acho interessante isso que você falou de não julgar, porque enriquece a atuação a partir do momento que você pensa em trazer toda essa complexidade desse personagem pro espectador ter um papel ativo. Ele problematiza, ele vai refletir. Isso é de uma potência assim. Bom, eu amei essa peça, né, gente? Antes de começarmos aqui a gravação, eu estava falando com o Donizete que é necessário essa peça voltar para o cartaz, porque trata de um tema importante e tem uma proposta que eu acho que enriquece a experiência do telespectador. Telespectador não, né? Do espectador. Pensando que você tem um olhar para a obra da Hilda Hilst, que em 2024 contabiliza 20 anos de falecimento, uma perda importante no cenário da literatura nacional. Qual obra dela mais toca o seu trabalho no teatro? Qual delas você sentiu assim sabe aquela coisa diferente na hora de preparar a atuação? Eu adoro a obra da Hilda, eu já li tudo que vocês possam imaginar da Hilda mais de uma vez. Então, mas a prosa dela me interessa muitíssimo, né, dessa relação, porque como é uma prosa bastante dialógica, e uma escrita muito contemporânea, ela, de alguma maneira, ela é muito própria para você levar para uma cena contemporânea, por exemplo, uma encenação mais contemporânea, porque a questão que está ali nas obras dela, além das questões filosóficas, existenciais e da vida cotidiana, enfim, da política, de alguma maneira, você tem ali questões que estão muito conectadas com a questão da arte contemporânea, que é a estrutura da própria linguagem, né? E aí, quando você pega isso dentro da literatura, você vai para o teatro também pensar esses lugares da cena como os lugares da linguagem da cena, e essa relação, né, da literatura ali. Nesse sentido, a Hilda nos oferece assim, uma iguaria muito deliciosa para você fazer, porque você nunca sabe como fazer. Você já começa por um não saber fazer. Como é que você vai levar para a cena essa obra dela? Entendeu? Não é como você pegar um texto dramático, onde já está ali colocado uma espécie de cenografia, de personagens assim assado, né? Uma vez que dentro da obra dela, o personagem ele é múltiplo sempre, ele é povoado de vozes, as vozes que o atravessam não são personagens que são desenvolvidos, são fragmentos de personagens muito potentes, mas não são personagens que têm um desenvolvimento dentro da história. Você tem uma linha de força ali que geralmente é um protagonista que puxa ali, mas esse cara sempre ele é atravessado por infinitas vozes. Ele está sempre em diálogo com essas vozes, e essas vozes dele mesmo, né? Como também vozes próprias, né? Como um fluxo de consciência onde ele é atravessado por tudo isso. Então, isso já é um lugar riquíssimo para o ator dar conta desse lugar, da atuação, desse fluxo de consciência onde ele é atravessado por muitas coisas, por muitos tempos e espaços, né? Porque é diferente de uma escrita linear e de uma escrita que ela é múltipla, que ela é quadridimensional, onde os tempos se atravessam. Tá, o meu gesto, tá vendo? Meu gesto está assim. Os tempos se atravessam, né? Os tempos e espaços se atravessam, e você tem que dar conta ali na atuação, né, desse lugar múltiplo, né? E então a prosa dela
diferentemente do teatro, né, que ela escreveu 8 peças, e eu acho que é o lugar mais assim, mais fértil assim para a gente levar para a cena. E as experiências que eu vejo de pessoas que levam para a cena, os atores se encantam com a prosa dela, muito mais do que com o teatro. Agora, se você fez uma pergunta, eu vou chegar na pergunta, que é qual é a obra que eu mais amo. Por exemplo, eu trabalhei com a Susan Damasceno, que me dirigiu no Osmo, antes do Osmo, uma obra que é fabulosa, que é A Obscena Senhora D. A Obscena Senhora D é um projeto da Susan Damasceno, uma atriz também excepcional, que eu assim, tiro o chapéu para ela. Por isso que quando eu fui fazer o Osmo, eu confiei nela para fazer a direção do Osmo, porque eu sabia que ela conhecia a escrita da Hilda por dentro, ela saberia me levar como ator para aquele lugar da Hilda, que ela faz muito bem. Então, a Observa Senhora D foi a primeira experiência minha e da Susan com a obra da Hilda, depois que veio o Osmo. E é muito curioso como eu transito entre as linguagens da dança e do teatro, minha relação com a obra da Hilda também é por um viés do corpo, porque, como diz um crítico, a escrita da Hilda é vísceras, né? Sabe, é tripa, o corpo está muito presente na escrita, porque o corpo tem uma relação muito forte com o corpo da existência, o corpo finito, né? Esse corpo que a gente tem, e também o corpo da escrita, né? A palavra está muito ligada ao corpo nesse sentido, da impossibilidade, né, de compreensão e de apreensão do que é o corpo, o porco, e aquela faz essas brincadeiras. Né? Esse invólucro que você tem que percorrer uma existência e que você não tem nenhum controle sobre eles, e nem para onde vai tudo isso quando você morre, né? Então, a Obscena Senhora D é um texto maravilhoso que a gente trabalhou, e depois, quando eu quis fazer o Osmo, eu achei ele engraçadíssimo, divertidíssimo, embora tivesse essa questão do serial killer, mas ele é bastante engraçado. Mas a Susan, por ser uma mulher, olha só que interessante isso, por ser uma mulher dirigindo também esse texto, ela não ficou na gracinha, entendeu? Porque eu poderia ter ficado numa gracinha, porque para a gente, mas não, esse cara é horrendo, é tosco, a gente tem que mostrar o lado mais sombrio dele também, não? Porque tem esse lado bufãozinho dele, né, sabe, querendo tosco, não tem outra palavra, tosco. Descontraído, né? Descontraído, De mas uma maneira ruim. violenta, né? Sabe? Violenta. É um descontraído que o seu prazer está acima de qualquer coisa, sabe? É o que mais a gente está vendo hoje em dia, né? Está se preocupado com si, não tem nenhum tipo de... Enfim, não vou entrar nisso, mas tudo bem. A Susan, por ser uma mulher dirigindo, ela diz assim, não, vamos lá no fundo da alma que esse cara é terrível, a gente tem que mostrar esse outro lado também. Então, eu devo muito a ela isso, nesse sentido, entendeu? Porque, a princípio, eu me encantei com o lado bizarro, como a palavra, para usar uma palavra do osso, o lado bizarro dele, né? Porque tem situações muito bizarras, né, das namoradas e da dificuldade dele de escrever, de definir as palavras, se a camisa é azul clarinho ou clarinha, sabe, esses lugares bobos da escrita, né? Aí ele se depara com isso, azul clarinho, azul clarinha, azuis clarinhas. Ele para a escrita para pensar essas bobagens, e são engraçadas, né? São engraçadas. Aí, quando eu fiz o Osmo, eu também fiz um espetáculo de dança, um duo de dança contemporânea,
em cima do Ruth no Nada, que é uma obra também fabulosa, que é uma obra sobre homofobia, né? Não sei se vocês sabem, mas é um homem hétero, casado, não é um homem gay, que se apaixona pelo namorado da filha, se apaixona enlouquecidamente pelo namorado da filha. E ele não era gay, ele não é gay, ele não era um enrustido, ele simplesmente foi tomado de amor por esse menino que era uma belezura. O pai, que era um banqueiro, um homem rico, é um escândalo essa relação, e o menino acaba sendo estuprado por capangas do pai, e ele acaba se matando, o menino, né? Então, tem esse lugar terrível, mas é uma novela linda, linda. A escrita é fabulosa. E a gente fez um duo de dança contemporânea que eu gosto muito. Era eu e meu parceiro, meu companheiro de vida, o Wellington. A gente fez esse duo. Então a gente tinha muita intimidade física, né, corporal. Eram dois corpos que ficavam durante toda a peça num embate muito físico, muito próximo das pinturas do Francis Bacon, sabe? Aqueles homens que ficam se enroscando, que parece que você não sabe se eles estão trepando ou se eles estão lutando. Então tinha esse lugar muito físico dos corpos, muito violento também dessa relação do desejo, onde você é tomado por essa força e aí os valores vão por água abaixo, né? Mas ainda pensando na sua pergunta sobre qual obra, se você tem a paciência de ler toda a obra pelo menos a de ficção, vamos falar da ficção. Se você ler toda a obra da ficção da Hilda, as novelas, os contos, você vai perceber que as questões elas passam de uma para outra, até personagens aparecem em outras histórias. É como se ela estivesse escrevendo uma única obra, que é fragmentada. Ela lança uma coisa, mas os temas estão sempre se repetindo, né? Então, eu sempre tenho vontade de montar qualquer obra da Hilda, assim, com meus olhos de cão, né? Tu não te moves de ti, que são 3 partes. Eu gosto da parte da Matamoros, enfim, da fantasia. Porque, na verdade, a gente vai estar sempre falando de questões que lhe são caras, a Hilda, no caso, né? E as obras se comunicam. Então, qualquer obra que você pegar da Hilda, seja um conto pequeno, você vai ter muito trabalho e você vai precisar se debruçar sobre a obra dela, não tenho dúvida. Perfeito, Donizete. Eu queria te agradecer por esse encontro maravilhoso, por você trazer um pouquinho sobre o trabalho da Hilda Hilst. Gabi, quero te agradecer pela parceria e pelo convite. E assim terminamos mais um Literapuc. Muito obrigado pela sua audiência. E se vocês quiserem acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até mais. Obrigada, gente. Boa tarde, boa noite, enfim. Se divirtam lendo Hilda Hilst.